O vento seco do cerrado sopra por entre curvas brancas e linhas retas. Brasília parece um desenho pausado no chão. Horizonte limpo, céu imenso, prédios que flutuam sobre pilotis. De longe, tudo soa silencioso, calculado. De perto, cada avenida guarda símbolos nacionais milimetricamente posicionados. E histórias de decisões ousadas, recordes e soluções urbanas que a maioria nunca ouviu. Hoje vamos atravessar esse mapa-ideia que virou cidade, entender como o traço do plano piloto organiza a vida, por que o eixo monumental é a espinha dorsal de 16 quilômetros da capital, o que há por trás das superquadras e como a Catedral, o Congresso e a Ponte JK formam uma imagem de um Brasil moderno. Mas o que poucos imaginam é que por baixo do concreto elegante existem segredos de escala, ritmo e paisagem que mudam a forma de caminhar, respirar e habitar aqui. E é isso que vamos descobrir. Brasília é a capital do Brasil e coração político do país. Está no Distrito Federal, que abriga quase 3 milhões de moradores. Uma metrópole que cresce e se reinventa sem perder o desenho original que lhe rendeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco em 1987. Esse reconhecimento celebra um feito raro, uma cidade moderna construída do zero em poucos anos, para materializar um projeto nacional em arquitetura e urbanismo. Neste episódio, vamos descobrir 1. Como o traço do plano piloto se converteu em ruas, praças e escalas de uso. 2. O papel do eixo monumental como coluna cívica. 3. A vida cotidiana nas superquadras, os quarteirões que moldam a experiência de morar. 4. Os ícones que fixaram a imagem do Brasil, Congresso, Planalto e Catedral. E 5. A presença do Lago Paranoá e da Ponte JK, onde a paisagem encontra engenharia. Respira fundo. A jornada começa no desenho que virou cidade. O traço que virou cidade. Brasília nasceu de um concurso vencido por Lúcio Costa, em 1957. Seu plano propunha 4 escalas distintas: monumental, residencial, social e bucólica, que se sobrepõem como camadas para organizar funções e experiências. Vista do alto, a cidade lembra um avião, uma cruz, um pássaro. Metáforas para um diagrama que junta 2 linhas: o eixo rodoviário, norte-sul, e o eixo monumental, leste-oeste. A partir desse encontro, o cotidiano se distribui. De um lado, ministérios e praças cívicas, de outro, bairros arborizados, comércio local, escolas. O detalhe que costuma escapar do turista apressado é a medida. O eixo monumental chega a cerca de 16 quilômetros de extensão, da antiga rodoferroviária até a Praça dos Três Poderes, costurando marcos nacionais e vazios calculados que ampliam a sensação de escala. O efeito é curioso. A cidade parece espaçosa e silenciosa, mas carrega uma coreografia precisa de carros, pedestres e cerimônias, sempre ancorada nesse espinhaço urbano. Quando o drone desliza ao amanhecer sobre a esplanada, a geometria se revela: faixas largas, gramados contínuos, volumes que parecem pairar sobre o verde. É a monumentalidade transformada em paisagem cotidiana. E se o eixo é a coluna, as superquadras são o coração que pulsa diariamente. Superquadras, a vida entre pilotis. As superquadras são quarteirões residenciais com lógica própria. Blocos sobre pilotis, jardins contínuos, comércio de proximidade e escolas por perto. O projeto cria áreas sombreadas, brisa constante e um caminhar protegido do sol forte, uma resposta climática e social ao Planalto. Para muitos é aqui que Brasília deixa de ser símbolo e vira casa. A praça de areia, as árvores frutíferas, a banca de revista, a padaria da esquina. E há uma régua por trás dessa sensação de ordem. A superquadra clássica tem aproximadamente 280 por 280 metros. Essa proporção define o espaçamento dos edifícios, o tamanho das clareiras verdes e o ritmo dos percursos a pé. A experiência é particular. Você enxerga longe, mas não se sente exposto. A continuidade no solo, gramados, caminhos e os carros ficam, em grande parte, contidos em fluxos laterais. A cidade respira através desses vazios. Sob os pilotis, a vida encontra sombra e encontro. Crianças atravessam de bicicleta, vizinhos conversam ao fim da tarde e a câmera, em nível de rua, acompanha um trajeto simples: descer no elevador, cruzar o jardim, comprar pão no comércio local. Do residencial ao simbólico, seguimos para os ícones que definem a imagem do país. Símbolos na praça: Congresso, Planalto e Catedral. Na Praça dos Três Poderes, o triângulo cívico reúne executivo, legislativo e judiciário em volumes que viraram cartão postal.
O Palácio do Congresso Nacional ocupa a posição de destaque, duas torres laterais e duas cúpulas que, além de forma, têm função. A côncava abriga o Senado, a convexa, a Câmara dos Deputados. A leitura é direta, até para quem passa rápido. Um edifício que explica a República com geometria. A poucos metros, a Catedral de Brasília puxa o olhar para cima. 16 colunas de concreto, inclinadas como mãos que se abrem, criam um hiperboloide de luz. Por dentro, o espaço é banhado por vitrais, um mar de azuis e verdes que muda com a hora do dia. A estrutura foi concluída em 1960. A inauguração completa, com acabamento e vitrais, veio em 1970. É a arquitetura moderna usada como símbolo espiritual, sem perder a delicadeza do gesto. Um travelling pela esplanada conta essa história sem palavras. Cúpulas, torres, rampas, esculturas cívicas, depois a entrada subterrânea da catedral, que subitamente se abre em luz. Do centro cívico, avançamos para a borda d'água que equilibra o clima e a paisagem. Lago Paranoá e a ponte que virou cartão postal. O Lago Paranoá não é só cenário. Ele ajuda a suavizar o clima, amplia a biodiversidade urbana e entrega um horizonte líquido que contrapõe a rigidez do traço. Sobre ele, a ponte Juscelino Kubitschek, a ponte JK, desenha 3 arcos assimétricos de aço e concreto, cruzados por estais que lembram o pulo de uma pedra sobre a água. Inaugurada em 2002, a ponte tem cerca de 1.200 metros de comprimento, 24 metros de largura e vãos principais de 240 metros. Números que ajudam a entender por que ela virou marca contemporânea da capital. Ao pôr do sol, ciclistas e pedestres disputam espaço com a vista. A câmera acompanha o reflexo dos arcos no espelho do lago, enquanto a cidade acende suas luzes. Entre patrimônio e cidade viva, fica a pergunta: como Brasília preserva o desenho e encara os desafios de hoje? Brasília hoje. Patrimônio vivo e desafios. Brasília é patrimônio mundial da Unesco, o que significa, entre outras coisas, proteger o plano e seus princípios, garantindo que futuras intervenções respeitem a lógica original. Ao mesmo tempo, o Distrito Federal cresce, precisa de moradia, mobilidade e serviços. Equilibrar preservação e vida cotidiana é um debate constante. Como adensar sem perder o vazio qualificado? Como incentivar o caminhar e o transporte coletivo em uma cidade pensada para fluxos amplos? O eixo monumental continua sendo palco de cerimônias, manifestações e turismo. Uma coluna de 16 quilômetros que exibe museus, ministérios e marcos nacionais. No dia a dia, a praça cívica e as visitas guiadas ao Congresso mantêm a esplanada ativa, enquanto os bairros do plano piloto preservam a experiência de sombra, vento e altura controlada. Brasília segue como projeto e experiência, simultaneamente. Mapa de fluxos, luzes do entardecer, grupos escolares na praça. A câmera se afasta para revelar o desenho completo, onde cada peça parece ter lugar marcado e, ainda assim, abre espaço para novas camadas de vida. Por baixo de avenidas, monumentos e prédios, Brasília guarda algo que vai além do concreto. Um modo de morar, circular e representar o país. Descobrimos que o plano de Lúcio Costa não é só um desenho bonito, é um sistema de escalas que organiza o cotidiano. Que as superquadras criam sombra e encontro, que a Praça dos Três Poderes transforma política em forma, que a Catedral traduz fé em luz, e que a ponte JK costura paisagem e engenharia sobre o lago. A imagem final é um voo lento ao crepúsculo. O eixo monumental se estende como régua luminosa, a Câmara e o Senado brilham sobre cúpulas opostas, a Catedral respira azul por dentro. Os arcos da JK se espelham na água. Desenhada no papel, erguida no cerrado, Brasília lembra que aqui a arquitetura virou cidade. E sobre a mesma linha do horizonte, outras obras guardam histórias de quem construiu uma capital em tempo recorde. Histórias que o tempo insiste em revelar, um ângulo de cada vez. Nesse vídeo, mostramos a Brasília do traço elegante, das superquadras e cartões postais. Mas aqui não é só isso. Existe um lado obscuro que também faz parte da história.
escândalos políticos que abalaram o país, do mensalão em 2005 julgado no STF, até as fases da Lava Jato que revelaram esquemas bilionários e dezenas de condenações. O polêmico orçamento secreto, declarado inconstitucional por falta de transparência. E até o 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas em Brasília. Se você quiser que a gente conte esse capítulo com fatos, contexto e imagens de época, diga nos comentários. Fazemos um episódio só sobre o lado sombrio da capital.